Pan, rádio ao vivo. A Noite Brasileira em destaque. Informação, serviço, entrevistas, reportagens. A participação do ouvinte. Rádio ao vivo, rádio ao vivo. Vou falar sobre dor lombar aqui no Rádio ao Vivo agora. É um tema que interessa muita gente, até porque a dor lombar acomete muita gente mesmo, né? É a segunda que mais acomete o ser humano, pra você ter uma ideia. E por esse motivo, claro, recebe atenção de diversas frentes de tratamento, de métodos clínicos e cirúrgicos que conseguem ou curar ou atenuar, né, grande parte das ocorrências. No entanto, há situações em que a dor persiste, mesmo após a realização da cirurgia. E aí, como é que faz? Vamos saber. Temos como convidado aqui hoje o doutor Cláudio Fernandes Correia. Dr. Cláudio Fernandes Correia é mestre e doutor em neurocirurgia pela Escola Paulista de Medicina e é realmente uma grande referência. Ele especializou-se no tratamento da dor, aliado à neurocirurgia funcional, e se tornou uma das principais referências do Brasil e também no exterior no assunto, né? É membro das principais sociedades relacionadas à neurocirurgia, que é o estudo da dor, preside o Instituto Simidor e realiza, aliás, o Simpósio Brasileiro e Encontro Internacional sobre Dor, que é um dos eventos de maior expressão desse setor aqui no Brasil e no mundo, né? E é idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. É um serviço esse que reúne especialistas de diversas especialidades mesmo para o tratamento multidisciplinar integrado aos seus pacientes. Eu tenho o prazer de conversar aqui mais uma vez com o Dr. Cláudio Fernandes Correia. Boa noite, Dr. Cláudio. Como vai, meu negado? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Estamos falando da dor, e a dor é algo que realmente não é possível se imaginar, né, que alguém possa resistir, né, possa conviver com a dor por muito tempo, né, doutor? Esse é o grande problema, porque quando é uma dor que tem aí alguns minutos, ou que seja um dia ou dois, mas quando ela é diária e continuada, tira todo o prazer, a qualidade de vida de quem está sofrendo, né? Isso, de fato, é uma coisa muito desagradável que deve ser combatida, igual você falou na apresentação, se não de toda eliminada, mas pelo menos diminuída, e permitindo aí uma melhora nessa qualidade de vida. Verdade, porque senão até para desenvolver as atividades profissionais ou mesmo nas pequenas movimentações, nas ações mais simples do nosso dia a dia, dependendo do tipo da frequência da dor, fica realmente impossível. Como o senhor disse, a qualidade de vida é diminuída em muito, né? E a dor lombar, como é uma dor que acomete muita gente aí, por que ela é tão frequente assim, doutor? Bom, de fato, se nós formos assim procurar fazer uma classificação das dores mais comuns que afetam o ser humano, isso no mundo inteiro é igual, não é específico aqui no Brasil, isso é válido para qualquer país europeu, asiático, da América do Norte. A dor mais prevalente ou mais comum é a dor de cabeça. E em segundo plano vem aí a dor lombar. A dor lombar. Lembrar que essa região, né, que a gente costuma chamar de cintura pélvica, que envolve também a coluna lombar, ela tem muita mobilidade e é uma situação que acaba sendo vítima aí de posturas inadequadas, pessoas que fazem exercícios em academia. Hoje é um grande foco de dor lombar. São essas atividades sem uma orientação de profissional. A pessoa entra no entusiasmo e às vezes não tem nenhum preparo para aquilo, às vezes tem associado uma alteração já primária ou que nasceu com ela, como uma escoliose. Sim. E essa sobrecarga vai comprometendo várias estruturas. Lembrando que numa coluna lombar, na região lombar, você tem um estojo ósseo, você tem ligamentos, você tem músculos, você tem os revestimentos, que é chamada fáscia do músculo, você tem inervação, tem as articulações. Então, tudo isso aí pode ser sítio. Só pela idade já vai tendo deterioração natural, né? Isso é um processo que todos vão passar por ele, uns mais, outros menos intensamente, mas pode ser bastante agravado
com algumas predisposições genéticas, pessoas que têm às vezes uma fragilidade. Por exemplo, no eixo da coluna existe a vértebra lombar e entre cada uma dessas vértebras tem um coxinho amortecedor que é chamado disco intervertebral. Sim. Certas pessoas nascem com uma fragilidade desse disco intervertebral e facilmente, às vezes um espirro, uma má posição pode fazer com que haja uma ruptura desse anel fibroso do disco, levando a uma hérnia desse disco e que vai comprimir estruturas nervosas que estão ali ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então tem várias e várias situações, algumas, como eu disse, são inerentes a cada uma das pessoas e outras são decorrentes de fatores como um traumatismo, um acidente, um exercício inadequado, uma postura incorreta, que ao longo de muito tempo vai trazendo uma sobrecarga nessa estrutura, gerando, evidentemente, dor. Agora, com relação a tratamentos, doutor, tem métodos clínicos e cirúrgicos, né? Agora, há casos, a gente estava falando sobre isso, há casos em que, mesmo após a realização da cirurgia, a dor persiste. E aí, como é que faz? Existe algum tratamento auxiliar aí, poderoso, que pode resolver também o problema, mesmo quando ele persiste após uma cirurgia, doutor Cláudio? Bom, aí é preciso a gente ter humildade para entender que muitas das vezes o diagnóstico precipitado de uma dor lombar pode levar a um erro do tratamento também. E aí que talvez resida o grande fracasso, o grande problema de pessoas que na vigência de uma dor lombar, tendo sido submetida a um determinado procedimento, tem um resultado bastante ruim, às vezes até piorado. Então, aí é uma questão, eu acho muito interessante, quando existe sempre uma proposição operatória, o paciente, isso não é demérito nenhum a nenhum profissional, mas é muito interessante que o paciente ouça uma segunda opinião e procure também uma informação dessa segunda opinião de pessoa qualificada. Olha, muito importante, doutor Cláudio Fernandes Corrêa está chamando a atenção para algo muito importante. Não é nenhum demérito profissional, deixou bem claro o doutor Cláudio, é verdade. Às vezes é importante que se ouça uma segunda opinião, não é, doutor Cláudio? Isso é muito importante. Em qualquer setor da vida é preciso que haja uma certa humildade para a gente saber que, de repente, ninguém é completamente isento de um pequeno erro, de repente. Claro. Um pequeno engano, às vezes, né? Lógico, às vezes é até às vezes induzido por informações ou resultados de exames a respeito de um diagnóstico. Com certeza. Isso se faz aí um tratamento que não é adequado àquele diagnóstico, certamente a qualidade do resultado desse tratamento não vai ser satisfatória. Então, normalmente, quando ocorre de um procedimento como esse, cirúrgico no caso aí, não dá o resultado ideal, almejado, normalmente ele pode ocorrer de ter sido mal indicado de maneira errada naquele momento, né, doutor? Sem dúvida que pode, sem dúvida que pode. Em outras circunstâncias, às vezes é tão comprometida a situação que ela é corrigida parcialmente, pode ter melhora, mas pode ainda uma determinada dor residual persistir, trazendo uma certa frustração ao próprio paciente, porque a qualidade daquilo que ele imaginava obter não foi atingida na sua plenitude. Mas, como você também afirmou no começo, em medicina, se nós pudermos resolver com procedimentos mais simples, eles são os mais indicados. Então, o tratamento medicamentoso, e tem vários grupos lógicos para isso, às vezes entre relaxantes, anti-inflamatórios, analgésicos puros, né, drogas chamadas adjuvantes, que vão potencializar o sistema que inibe a dor. Né? Então, além desse grupo de tratamento que envolve a farmacologia, os remédios, existe também a medicina física, que é muito importante, a fisioterapia, acupuntura, RPG, pilates, isso tudo bem orientado, bem indicado, porque cada um deles, quando mal indicado, vai também piorar a condição clínica do paciente. Sem dúvida, se ele tem a capacidade de melhorar, não é pro outro, né? Se ele tem a capacidade de melhorar, também pode piorar se mal indicado, né, doutor? Tá certo? Exatamente. E aí parte para as condições mais complexas, incluindo aí procedimentos operatórios que às vezes tem que colocar haste, parafuso, quando existe principalmente uma certa instabilidade ou quando vários níveis
da coluna terão que ser operados e para que não haja uma instabilidade pós-operatória é preciso fixar esse segmento, mas isso precisa, como eu disse e vou repetir várias vezes, é preciso ter uma qualificação de indicação bem clara, bem definida e que haja consenso nessa indicação. Então aí a probabilidade de um bom resultado é muito, muito grande. Muito bom. E nesses casos em que faz tudo, e às vezes até chamada, tem um diagnóstico clássico chamado síndrome pós-laminectomia ou pós-cirurgia de coluna, né? Aí entram alguns procedimentos que o propósito é exclusivamente para tentar minimizar a dor, porque a estrutura que já foi danificada não dá para reverter mais esse tipo de prejuízo. E aí que entram alguns procedimentos chamados neuromodulatórios, em que tem por intenção a inibição do fenômeno doloroso. Eu estava lendo sobre isso e vi que tem dois, entre esses tratamentos aí auxiliares, estão dois procedimentos, um deles a neuroestimulação medular espinhal. Eu gostaria que o senhor falasse do que se trata, e o implante de bomba de infusão de drogas analgésicas. Esses dois me chamaram a atenção, doutor. Exato. Os dois, então, eles são procedimentos. Por que a gente chama neuromodulatório? Porque eles não vão lesar estruturas para ser, então, administrado. No caso do eletrodo que vai ser implantado na medula espinal, ele tem por propósito, por objetivo, fazer uma inibição da propagação do estímulo doloroso até o cérebro. Porque a gente só percebe a dor na perna, a dor na coluna, a dor em qualquer parte do corpo, porque esse estímulo chegou ao cérebro. Porque se não chega ao cérebro, não há como perceber o fenômeno doloroso. Então, colocando eletrodos nessa região da medula, você pode, em certas patologias, em certas indicações de dor, você pode inibir, fazendo com que esse estímulo não chegue até o cérebro. Isso não quer dizer que a pessoa não vá se espetar o dedo, ou tiver um trauma, uma agulha, por exemplo, ele não vai perceber, é claro que vai. Mas aquele fenômeno doloroso crônico, ele pode ser bastante inibido quando você coloca um eletrodo nessa região. Existem padrões de indicação, inclusive teste, antes de colocar todo o sistema, para saber se o sistema que nós estamos elegendo como ideal, se de fato ele será ideal. Porque uma coisa é você fazer uma proposta imaginando que vai ser muito bom. Mas aí tem uma fase inicial do procedimento que é o teste, em que você estimula por alguns dias e o paciente tem a oportunidade de falar, olha, de fato, com esse sistema funcionando, eu estou muito melhor do meu quadro de dor. Muito bom. E aí você implanta a bateria, que é um gerador que vai manter esse eletrodo com estímulo constante. Muito bom, quer dizer que tem esse recurso ainda. Tem esse recurso ainda, que é fazer um teste antes de tomar uma decisão absoluta. Muito bom. Que é uma coisa simples de ser feita, muitas vezes é uma punção, como se fôssemos fazer uma peridural. Aquela anestesia que as parturientes, com certa frequência, são submetidas durante o trabalho de parto. Embora não tenha sido parturiente, doutor, já passei por essa, viu? Já passou. Tá vendo? É verdade, já passei por essa. Há determinadas cirurgias em que esse tipo de anestesia é o ideal, né, doutor? Exato. E no caso do outro que você leu, que é a bomba de infusão... Isso, a bomba de infusão. Ela também permite fazer um teste, porque é uma outra opção em pacientes que apresentam uma multiplicidade de razões que provocam dor e que essa é corrigida por qualquer técnica. Então você vai tentar aliviar o quadro de dor deixando ali um sistema que leva o analgésico diretamente lá no sistema nervoso central, onde tem as áreas que são responsáveis pela percepção do estímulo doloroso. Com isto, nós conseguimos reduzir dramaticamente a quantidade de medicação. Se formos comparar com quando isso é dado por via oral, é tomado por boca, às vezes, vamos supor que é a morfina, que é um dos analgésicos mais potentes que tem no mundo. Você, às vezes, um paciente está tomando 60 miligramas de morfina via oral, e por esta via que eu estou citando, que é a via de
implante de um sistema de liberação da droga dentro do sistema nervoso central, Sei. você consegue, às vezes, com 2 miligramas, ter resultados superiores. Imagina, de 60 para 2 miligramas. Ou seja, você diminui os efeitos colaterais que essas medicações podem provocar e tem melhor qualidade analgésica propiciada por esse sistema do que quando dado por via oral. Puxa vida. Fantástico. E vi ainda que são procedimentos, como o doutor Cláudio deixou bem claro, que não lesam estruturas, né, o que é importante, e são reversíveis também, são, né, doutor? Reversíveis, exatamente. Muito bom. Bom, gente, quer dizer, eu percebo que são 2 tratamentos auxiliares aí dos mais importantes, né, doutor, esses 2 aí? São. E olha que nós estamos falando de situações nas quais é muito complexo aliviar a dor do paciente. Pois é, imagino. Né? Porque essas outras alternativas já foram certamente tentadas, um grupo de medicamentos, fisioterapia e etc., e os resultados são muito pobres. Então surgem essas 2 alternativas que no momento eu diria que estão entre as mais importantes no sentido de aliviar o sofrimento, a dor desses pacientes que apresentam dor crônica que não dá para tratar a causa dessas dores. Muito bem, eu acho que esse foi um tema importantíssimo que nós tratamos hoje. Quero agradecer ao Dr. Cláudio Fernandes Correia por mais uma vez nos atender e tenho certeza absoluta que o ouvinte que nos acompanha em todo o Brasil, né, teve um proveito muito grande dessas informações. Agora, alguém que tem alguma dúvida, Dr. Cláudio, o senhor tem um endereço eletrônico que o senhor possa passar, algo assim, para as pessoas tirarem uma outra dúvida com relação a esses tratamentos ou essas dores lombares? Olha, pode ligar, inclusive no centro de dor do Hospital 9 de Julho, que é código de São Paulo, 11 3147-8871. 8871. E 8875 também, o prefixo, depois do 3147, que é o tronco-chave, né? 8875 também é um telefone do centro de dor que pode sanar dúvidas. Se quiser mandar algum e-mail também, nós temos Facebook e site www.claudiocorreia.com.br. Então, tome nota desse site aí, importante, www.claudiocorreia.com.br. Também no Facebook e nas redes sociais. E o telefone do 9 de julho, o centro de dor, é o 3147-8871. 3147-8871 ou 3147-8875. Doutor Cláudio, muitíssimo obrigado mais uma vez, uma ótima noite para o senhor.